Boa noite, meus amigos. Que maravilha. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer aí uma lembrança da nossa reforma íntima, já que nós não fizemos a nossa conversa mais cedo. Então, vamos fazer agora, nesse instante, a nossa agenda. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E todos os que os ouviram se admiraram do que lhes era relatado pelos pastores. Lucas 2:18. Meta do mês: desenvolver a humildade. Cultivai a humildade, se quereis tornar-vos depressa grandes, porquanto, sem se fazer realmente humilde, ninguém ganha as culminâncias da perfeição. Angel Aguarou, na obra Grandes e Pequenos Problemas. Meta do dia: cultivar a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Sugestão para a prece: prece pelos parentes e pessoas que nos são queridas. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesse instante, rogando amparo, rogando proteção, e rogamos também, Jesus, pelos nossos familiares, pelos nossos pais, nossos irmãos, nossos cunhados, nossos sobrinhos, todos os nossos parentes, todos os nossos amigos, todas aquelas pessoas que nos são queridas, nossos colegas de trabalho, todos aqueles que conhecemos. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, nós não tivemos tempo para fazer a nossa gravação hoje de manhã, devido às atividades aqui da Concafras, e hoje o dia foi bastante trabalhoso, bastante ocupado. De manhã nós tivemos as aulas dos cursos específicos, que são aqueles cursos que a Casa Espírita desenvolve, aquelas atividades desenvolvidas pela Casa Espírita. E na parte da tarde, nós realizamos as práticas dos cursos. Então, tivemos atividades nos postos de assistência, atividades do Centro Espírita Referencial. Então, foi um dia de prática. E agora à noite, nós teremos as atividades relacionadas à, à prática cultural, né, agora à noite. Então, nós queremos aproveitar a convidar os amigos, porque hoje, como a gente vem avisando, não teremos atividades em nossa casa espírita agora à noite, porque nós estamos na Concafras. Então, amanhã, provavelmente, nós teremos as atividades normais, porque nós estaremos saindo de madrugada daqui em direção, retornando para nossa casa. Então, provavelmente, se tudo correr bem, à noite nós teremos as atividades normais. E queremos convidá-los a todos para o curso Conheça o Espiritismo. Meus amigos, é uma oportunidade única que nós temos de estudar a doutrina espírita. E olha, se eu fosse você, eu não deixava essa oportunidade passar. Então, dia 24, nós vamos iniciar os cursos da Global Kardec. Tá bom? Então, venha estudar conosco. E no próximo sábado, de manhã, nós teremos a evangelização com as crianças, com os jovens, os trabalhadores que não estiveram na Concafras, passaram esse fim de semana divulgando essas tarefas, convidando os pais, as mães, as crianças, os jovens para as nossas tarefas em nossa casa espírita. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Com a vossa perseverança, adquiram
as vossas almas. Lucas, capítulo 21, versículo 19. Paciência. Afinal de contas, ter paciência não será sorrir para as maldades humanas, nem conestar suas atividades indignas sobre a face do mundo. Concordar alguém com todos os males da senda terrestre, a pretexto de revelar essa virtude, seria um contrassenso absurdo. Ter paciência, então, será resistir aos impulsos inferiores que nos cerquem na estrada evolutiva, conduzindo todo o bem que nos seja possível aos seres e coisas que se achem diante de nós, como a representação desses mesmos impulsos. Jesus foi o modelo da paciência suprema e resistiu à nossa inferioridade, amando-nos. Não se nivelou com as nossas fraquezas, mas valeu-se de todas as ocasiões para nos melhorar e conduzir ao bem. Sua misericórdia tomou os nossos pecados e transformou cada um em profunda lição para a reforma de nós mesmos. Não aplaudiu as nossas misérias, nem sorriu para os nossos erros, mas compreendeu-nos as deficiências e amparou-nos. Embora tudo isso, resistiu-nos sempre, dentro de seu amor, até a cruz do martírio. A paciência do Cristo é um livro aberto para todos os corações inclinados ao bem e à verdade. Somente pela sincera resistência ao mal, com a disposição fiel de transformá-lo no bem, conseguireis possuir as vossas almas. Ao contrário disso, ainda que vos sintais autônomos e fortes, vós mesmos é que sereis possuídos por tendências indignas ou sentimentos inferiores. Portanto, justo é que busqueis saber, hoje mesmo, se já possuís os vossos corações ou se estáis ocupados pelas forças estranhas ao vosso título de filhos de Deus. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, janeiro de 1942. E também na obra Segue-me, da editora O Clarim, capítulo Filhos de Deus. Meus amigos, nós estamos diante de um texto muito importante para nós. Ele vem mostrar a necessidade que nós temos de desenvolver em nós a paciência. Porém, é interessante relembrar que a paciência, ela não é concordância com o mal, mas a paciência de vencer a nós mesmos, as nossas tendências más, tudo aquilo que nos impede de viver o Evangelho de Jesus. E é interessante que o Emmanuel, no finalzinho da mensagem, ele nos traz uma reflexão, que nós somos filhos de Deus. Se assim somos, nós devemos buscar com toda a nossa força, empenho em viver a paciência, em desenvolver o amor,
em desenvolver a fraternidade. E a paciência, ela é para com todos, sem exceção, para a natureza, para os seres humanos, para os animais, para as plantas, para todas as coisas e todos os seres. Porque todos nós estamos num processo evolutivo. E muitas vezes nós temos tendência a dizer que o outro está obsedado. A gente já bate o martelo do juiz, né, dizendo, não, você está obsedado, né? Então, é importante a gente buscar desenvolver a paciência, compreender o nosso irmão no seu processo evolutivo. Então, a gente não pode exigir do outro aquilo que ele não tem condição de dar, porque ainda é um processo de aprendizado. Às vezes nós somos muito exigentes para com nossos filhos, exigentes para com o trabalhador da casa espírita, exigente para o evangelizando, para a criancinha, para o jovem, enquanto nós mesmos não fazemos o Evangelho de Jesus. Nós não cumprimos com aquilo que a gente prega, o que a gente fala para os outros viverem. Então, é muito importante a gente trabalhar no nosso coração essa paciência de compreender o processo evolutivo do outro. Às vezes a gente avançou 2 passos, mas o outro ainda está com 2 passos para trás. Não adianta a gente querer exigir do outro aquilo que a gente, às vezes, não está nem conseguindo compreender. Mas a gente quer exigir que o outro avance os mesmos 2 passos que a gente avançou. E Jesus teve muita paciência conosco. Então, ele conseguiu compreender que ele estava diante de pessoas em um processo evolutivo. Pessoas com tendências negativas, mas pessoas que conseguiam avançar dentro das possibilidades que lhes era oferecida, que lhes era fornecida. Então, que nós também consigamos viver o Evangelho de Jesus, vivendo esse proceder do Cristo. Aí nós não vamos nos frustrar, porque se a gente quer do outro aquilo que nem a gente consegue dar, como que a gente vai se realizar? A gente não vai, a gente vai se frustrar. Então é muito importante a gente ter esse senso e trabalhar isso constantemente, para que a gente não humilhe, não massacre, não exija do outro aquilo que ele ainda não está em condição de nos dar, tá bom? Então, meus amigos, fiquemos com essa reflexão do Evangelho de Jesus e que consigamos, todos os dias, nos aperfeiçoar um pouquinho mais. Vamos fazer prece? Elevemos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós colocamos em tuas mãos o Brasil, a pátria do Cruzeiro, a terra de Santa Cruz, e os tarefeiros do bem, que estão em nome de Jesus, auxiliando a todos os brasileiros, para que possam desenvolver nos seus corações, desenvolver nas suas mentes o amor para com o próximo. Que consigamos, Jesus, perdoar aqueles que nos ofendem. E que também consigamos, Jesus, pedir perdão àqueles com os quais nós os ofendemos. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos uma ótima noite e que Deus nos abençoe a todos.